Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Ô Paulinho, o meu nome é Solange e eu nasci numa cidade fria no clima, mas de um povo muito bom, um povo quente no seu calor humano. Eu nasci em Curitiba, lá faz frio, mas as pessoas de lá são quentes. A minha mãe, ela pretendia ter uma relação de muito carinho e amor comigo, mas para isso, a mamãe, para que me mantivesse dentro daquele calor de um lar, ela incutiu na cabeça que ela precisaria de quem? Do meu pai. Então a mamãe ficou me esperando, como todas as senhoras, 9 meses, eu no ventre da mamãe. Quando deu o 9º mês, que ela começou a sentir aquelas dores do parto, a mamãe esperava que papai estivesse perto para socorrê-la, para ajudá-la a transportá-la até a maternidade. No entanto, cadê o meu pai? Ele não estava. A minha mãe teve que se virar sozinha. Ela foi para a maternidade. E no momento em que ela estava na sala de parto, esperando que eu nascesse, ela tinha certeza absoluta que aquele homem iria, de repente, bater naquela porta, naquela sala de parto, invadir aquilo e dizer: estou aqui, estou do teu lado. Dona Felicidade. Como é que é? Dona Felicidade. Eu conheci a Dona Felicidade, Paulinho. A minha mãe. Não. Eu não conheci a Felicidade que todos conhecem, ou que todos gostariam de conhecer. Eu conheci a Dona Felicidade, que era a minha mãe. Só que a Dona Felicidade, naquele dia que eu nasci, isso já tem os seus 43 anos, a Dona Felicidade, naquele dia que eu nasci, há 43 anos, ela ficou triste, porque simplesmente ela sentiu-se abandonada pelo meu pai na maternidade. A Dona Felicidade, por ironia do destino, naquele dia chorou. É possível que a Felicidade chore? Sim, é possível. É possível porque a Dona Felicidade, naquele dia, chorou. A minha mãe chorou. Começou a sua luta, a sua batalha. Ao invés de ser uma solução na vida da minha mãe, eu virei um problema. Porque aonde a minha mãe fosse trabalhar, ela tinha que levar a Solange, nome que ela escolheu, até para agradar o meu pai. Ela tinha que levar a Solange consigo. Afinal de contas, era filha dela e aquilo a impedia de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de ganhar o seu sustento e de ganhar o meu sustento. Então foi às duras penas que a minha mãe, naquela cidade linda de Curitiba, fria no clima, mas quente na humanidade, a mamãe batia nas portas, tentando um emprego. O emprego até que aparecia, mas quando ela dizia assim: mas eu tenho que trazer a Solange, minha filha. Aí o pessoal, por incrível que pareça, recusava a Dona Felicidade. Você recusaria a Felicidade, Luciano? Não. Eu também. Ainda mais se eu soubesse que era Felicidade, eu ia dizer: bem-vinda, né? Mas quando o pessoal sabia que era Felicidade, mas a Felicidade não vinha sozinha, por incrível que pareça, a Dona Felicidade vinha acompanhada de uma criança. E essa criança sou eu, Solange. Aí o pessoal dizia: ih, Dona Felicidade. Eu achei que fosse só a senhora. Se fosse só a senhora, eu aceitaria, mas com ela não dá. E a minha mãe foi levando cacetada. Bordoada e cacetada, e bordoada, e cacetada, e bordoada, e a pessoa tem uma hora que ela cansa, chega. E a essas alturas do campeonato eu devia ter meus 6 aninhos. A minha mãe tinha certeza absoluta que a vida seria mais fácil se ela não me tivesse. Eis que, de repente, foi logo após isso, essa conclusão da mamãe, que aparece uma senhora bem intencionada. Essa senhora era tão bem intencionada que ela veio com o marido.
E ela não veio só, ela tinha referências. A mamãe tinha trabalhado para um familiar dela, e aí a mamãe descobriu que um familiar dela era da justiça. Se não me falha a memória, ele era juiz de direito da comarca de Curitiba. Olha, era um homem de prestígio. Então a minha mãe entendeu que aquela fosse uma família de prestígio. E essa mulher chegou para minha mãe e disse assim: a senhora tem uma filha, né? É Solange o nome dela. Que idade ela tem? A minha mãe disse: fez 7 anos. Aí aquela senhora chegou na minha mãe e falou assim: a senhora me daria a Solange? A minha mãe encostou assim a cabeça. A minha mãe tinha sofrido muito. Eu não estou justificando o gesto da minha mãe, por favor. Não estou justificando. Mas a minha mãe tinha sofrido muito. E ela começou a pensar naquele pedido daquela senhora nobre que pediu aquele bebezinho. Ela queria ficar com aquele bebezinho, então a minha mãe pensou. Aí quando a moça viu, a senhora viu que a minha mãe ficou em dúvida e com aquele prestígio todo, a mulher ainda reforçou: a senhora sabe que eu sou de família boa aqui em Curitiba, eu tenho inclusive um parente que é juiz de direito. A senhora sabe, né? Sei. A minha mãe balançou, sabe? Sabe quando a pessoa balança? Então a senhora percebeu que faltava falar de valores. E você me perdoa a ignorância, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, mas eu vou falar de 500 dinheiro. É gozado eu falar de 500 dinheiro, porque as pessoas perguntam: mas quanto que é 500 dinheiro? Na época, 1987, a moeda era outra. Eu só sei dizer que foram 500 dinheiro. 500. Corresponde hoje? Vamos calcular. Eu imagino que hoje corresponda a 5 mil reais, tá? Exemplo, nos valores atuais, 5 mil reais. Então ficou combinado 500 dinheiro da época. A minha mãe falou: puxa, eu vou pegar esse 500 dinheiro e... É tão difícil falar disso. É tão difícil falar disso, mas a minha mãe disse assim: vou ficar com 500 dinheiro e vou ficar livre da Solange. Então a minha mãe, ela doou, vendeu. Não tem outra expressão, ou tem, vendeu-me para aquela mulher, porque aquela mulher disse que ia cuidar de mim, ia dar estudo para que eu tivesse bom estudo, eu teria uma boa escola, ela ia cuidar de mim como se fosse a minha mãe. Quer dizer, tudo que a dona Felicidade não foi para mim, ela seria. Eu que fui filho da felicidade, será que agora eu vou descobrir a felicidade nos braços de outrem? Foi um presságio, porque quando eu vim com essa senhora pela estrada de Curitiba, você sabe que a estrada de Curitiba para cá tem muitas curvas, no carro, foi um presságio. Eu passei mal, eu tive náuseas, eu cheguei a pedir para parar o carro porque eu não queria vomitar dentro do carro. Eu pedi para parar, a família já me olhou feio, já não me olhou com bons olhos, tinha me comprado por 500 dinheiro com a minha mãe, tinha me levado a dona Felicidade, mas era para cuidar de mim, era para eu ser a filha, quer dizer, mais uma filha daquele casal. Era o que a gente acreditava, mas quando eu passei mal, mau presságio, eu pedi para parar o carro, porque eu precisava, vocês me entendem? Colocar para fora o que me sufocava. Eu vi que não me olharam com bons olhos. Era um mau sinal. E foi assim que naquele 1987, no carro daquela família, eu cheguei à cidade de São Paulo. Eu adentrei a cidade de São Paulo. São Paulo, tô vendo? Era assim, 87, não faz tanto tempo. Era assim. Cidade grande. Curitiba também não era pequena. Eu estava mais ou menos habituado em ver prédios, mas São Paulo era maior, bem maior. O que eu não sabia que seria maior, e eu não
poderia nunca supor nem imaginar que fosse maior, seria o meu sofrimento, a minha dor. Porque eu tinha sido até ali a filha da dona Felicidade, mas agora eu estava numa casa diferente. E naquela casa diferente, eu assumiria, estou vendo a casa, tipo sobrado. Era assim, sabe? Conforme a imagem, me lembra muito. A casa era mais ou menos assim. Então era ali que eu iria morar dali para frente. Mas como filha. Eu sou filha. Eu que era filha da dona Felicidade, agora sou dono da dona Felicidade com o seu Feliz, com irmã do sorriso. Eu vou ser prima da alegria. Não. Eu virei a parceira inseparável da tristeza. Porque naquela casa me apresentaram um balde, pano de chão, vassoura, tudo que dissesse respeito aos cuidados de um lar. A pia, eu virei pianista. Pianista, aquela que trabalha na pia. A que lava as bacias, as panelas, as frigideiras. Aquela que limpa o chão. Me deram uma bota. Era para não pegar friagem. Me deram uma bota. E eu, aos 7 anos de idade, assumi uma casa para trabalhar. E a escola? Não, você não vai para a escola. Você vai cuidar da casa, não dá tempo. Eu pensei que, não tem escola. Você vai trabalhar. E me trancaram dentro daquela casa. Mas me trancaram de um jeito dentro daquela casa que eu não podia sair. O máximo que eu podia sair era no quintal. Lá fora, nem pensar. Eu gostava mais do tempo que eu era filha da dona Felicidade, porque pelo menos tínhamos liberdade, eu me lembrava, e agora eu deixei de ter essa liberdade para caminhar. Sabe um passarinho quando ele é colocado dentro de uma gaiola? Ainda o passarinho leva uma vantagem, porque quando colocado na gaiola ele se alimenta, ele toma água e tem a obrigação de cantar. As minhas obrigações eram maiores, eu tinha que limpar a gaiola, o banheiro, eu tinha que limpar tudo. E eu não podia fazer uma coisa que eu até gostava. Eu queria tanto ir para a escola e eu não podia ir para a escola. E assim a vida foi passando. E os anos foram se sucedendo. E eu que pensava que eu viria para ser prima da alegria, virei irmã inseparável da tristeza. E as lágrimas de sangue começaram a chegar a mim. Porque eu fiz 8, eu fiz 10, eu fiz 12, eu fiz 13, eu fiz 15 anos, eu fiz 16, eu fiz 17, eu fiz 18, eu me tornei adulta. Bem, aí quando eu fiz 18, sem sair daquela casa, vocês acreditam? Sem sair de dentro daquela casa, sem estudar e apenas trabalhando, quando eu fiz 18 me deram um registro numa carteira, mas esse registro nunca valeu de nada. Porque eu jamais recebi qualquer tostão ali combinado, porque ela me dizia que tudo que tinha registrado naquela carteira, ela era obrigada a descontar, afinal de contas, eu como, eu bebo, eu tenho que dormir, você toma banho até. Tudo bem, era em troca disso que havia aquele registro e eu não recebia nada. E o tempo continuou a passar, e o tempo continuou a passar. Mas quando eu tinha 18, quando 18 anos mais se passaram, eu tinha 36. Eu tinha 36 e de repente me bateu aquele desejo. Eu comecei a me lembrar do tempo que eu era filha da dona Felicidade. Não era fácil a vida em Curitiba. Havia frio do clima em Curitiba, mas de vez em quando eu andava na rua e agora eu não podia mais, eu não saía da casa. Eu fiquei prisioneira dentro daquela casa com aquela família, apenas trabalhando, apenas servindo, apenas lavando o chão, arrumando a casa, fazendo a comida, lavando o banheiro. O máximo que eu tinha de diversão era dormir. Sequer me davam o direito de assistir a televisão. 36 anos, um dia. Eu tinha 36, um dia, por incrível que pareça, eu observei a casa. Eu estava tão desacostumado com a liberdade
Eu observei a casa e naquele dia houve algum problema, porque ninguém da casa ficou comigo. Talvez fosse aquela uma das únicas vezes que isso acontecesse. Se tivesse acontecido antes, eu não tinha prestado atenção. Mas naquele dia aconteceu. Não havia ninguém na casa. E eu pensei comigo, vou embora. Eu vou embora. 36 anos. Eu estou aqui nessa gaiola faz 36 anos. Eu vou embora. Eu vou arriscar. Eu vou experimentar. E havia uma mochila. Eu me lembro da mochila. Eu falei, eu vou pegar essa mochila, vou jogar algumas coisinhas dentro dela. E eu joguei dentro dela e dentre as coisas que eu peguei, e eu fui colocando nessa mochila, dentre as coisas que eu peguei, não sei, até que sem querer, ou sem querer querendo, eu peguei também um rádio de pilhas. Eu peguei um rádio de pilhas e joguei dentro da mochila. E era um rádio assim, exatamente assim. E aí eu passei a mão na mochila e ganhei a rua. E quando eu ganhei a rua, eu falei, agora, o que eu faço? Eu estou sentindo o ar livre. Eu me lembrei do tempo que eu era filha da Dona Felicidade em Curitiba. Eu estou fora daquela casa. E o que eu vou fazer agora? Eu não sabia para onde ir. Foi quando eu peguei aquele rádio de pilha. E aquele rádio de pilha, eu falei, eu vou ligar esse rádio, ele vai falar comigo. O rádio vai falar comigo. E vai dizer até o que eu tenho que fazer. Eu liguei o rádio de pilha. E Deus é Deus. E a única explicação é Deus. Eu peguei aquele rádio de pilha e quando eu sintonizei, estava no ar um programa de um comunicador chamado Paulinho Boa Pessoa. É você, né? Você, Paulinho Boa Pessoa. Eu peguei o rádio e você estava falando, você estava entrevistando um advogado trabalhista de nome Dr. Estácio. E naquele dia ele abordava no teu programa o que era a condição do empregado com um trabalho análogo à escravidão. Aí eu comecei a escutar. Eu comecei a ouvir, na rua, livre. Eu comecei a ouvir aquele rádio, na rua, livre. E tudo que o doutor Estácio falava tinha a ver comigo. E eu comecei a perceber que eu era assim, ó. Eu era desde 87 assim, conforme as imagens vão mostrar agora. Eu era escrava. Eu era escrava, eu tinha sido escrava, porque a minha vida era análoga a isso. Eu tinha passado o tempo dentro daquela casa assim, numa escravatura, entre aspas, porque as pessoas podem associar como positiva, escravatura moderna. Escravatura nunca é positiva. Ainda o que se coloque o adjetivo que quiser depois de escravatura. Não existe escravatura que seja positiva. E a minha era sofrida. Eu tinha vida de escravo. Então eu quis falar com aquele advogado, eu queria falar com aquele programa. E eu tinha uma pessoa do meu lado e ela me ajudou a anotar os contatos. E aquela pessoa que me ajudou a anotar os contatos me deu até uma guarida para aquele momento em que eu estava na rua. E eu tive o contato com o doutor Estácio. E o doutor Estácio se interessou pela minha história. E aí o doutor Estácio disse a mim, eu preciso ter um encontro com você. Ele me deu o endereço do escritório e nós começamos a conversar. E foi assim que o doutor Estácio elaborou um processo. Eu nem sabia o que era. Um monte de papel escrito, precisava de assinatura, precisava também de testemunha. Nós fomos levantando todos os detalhes, até que, com a ajuda do doutor Estácio, entramos na justiça. E o que aconteceu daí para frente, eu vou revelar. Mas eu vou revelar quando você me convidar para eu estar aí no palco com você. Eu, Solange, que lhe escrevo, e o doutor Estácio. A filha da Dona Felicidade e o doutor Estácio. Por favor, filha da Dona Felicidade, venha cá. Você com o doutor Estácio, por gentileza. Quero ter a honra de recebê-los aqui nesse show que é da saúde em todos os sentidos. Luciano. Tudo bem. Solange. Bem-vinda, Solange. Obrigada. Vem cá, aqui do meu lado. Doutor Estácio. Paulinho, como bem-vindo, vai? por favor.
Fique aqui conosco. Solange, você é filha da Dona Felicidade? Sou. Você tem visto a Dona Felicidade? Ela já é falecida. Ela já morreu? Já. Como é que você soube que ela tinha falecido? Depois de uma reportagem, eu reencontrei minha família depois de 30 anos. Ah, você reencontrou a tua família. Depois que você ganhou a liberdade. Isso. Aí você foi atrás da família. Isso. Você foi atrás da Dona Felicidade. O doutor Estácio te orientou nisso, Sim. mas não tinha mais a Dona Felicidade. Não. Ela tinha falecido. Sim. Você guardou algum ressentimento? Porque ela te vendeu por 500 dinheiro. 500 dinheiro? Dá uns 5 mil hoje. Isso. Você ficou com mágoa? Até hoje. Ficou, né? Porque quando eu fui no banheiro, aí quando eu cheguei, perguntei, cadê a minha mãe? Ela fica sossegada que você vai ser bem tratado, só isso que eu vi da família. Ela já foi embora. Ela virou as costas e me levou. A tua mãe, na hora da despedida, Não, não se despediu, não. não se despediu. Não. Falou, fica tranquila, você vai ser bem tratado. Você guardou essa mágoa. Demais. Mesmo sabendo que a tua mãe morreu, é difícil você perdoar? Muito. Não conseguiu? Não. Hoje Nem- eu sou mãe e não entendo. Nem tentou. Não. Você é mãe? Eu sou. Oh, que legal, não sabia. Eu sou. Você é mãe de quem? Eu sou da Ana Beatriz. Ana Beatriz, tem que 2 idade? aninhos. Hã? 2 aninhos. 2 aninhos. Você depois que ganhou a liberdade, você é outra, hein? Eu casei. Casou? Casei. Você tá brincando e, Não. e quem é o teu marido? É o Wellington. O Wellington. É. Ele tem a tua idade, mais ou menos? Ele tem 40, mas não que eu, 2 anos. Você aprendeu bastante coisa. Então você é um pouquinho mais nova que... Não, você é um pouquinho mais velho 3 que anos ele. mais velho. Ele é um pouquinho mais jovem. Isso. Mas as idades são compatíveis. E aí vocês tiveram Uma filha, Ana Beatriz. a Ana Beatriz, que está com 2 aninhos agora. 2 anos e 3 meses. E você é carinho e amor com ela. Muito, Todo aquele carinho que você não Oh. recebeu, com certeza. todo aquele amor que você não recebeu. Eu dou pra ela. Bom, aí as pessoas estão questionando assim, lá em casa agora, perguntando lá em casa. O Luciano Pessinotto deve estar perguntando também. Esse processo com o doutor Estácio deu resultado? Deu, graças a Deus. Deu. Vocês ganharam a ação? Sim, ainda não recebemos dinheiro. Provaram que Sim. você tudo, tinha uma vida análoga à escravidão. Tudo. Presa na casa, Presa. esse tempo todo. Sem liberdade. Ela pegava e colocava no sutiã. Era o quê? Ela pegava a chave e colocava no sutiã. Ela pegava a chave da casa, colocava no sutiã, você não saía. Não. Você acostumou Era com isso. apartamento. é. A porta da gaiola fechada, você se habituou. Sim, E aí você ficava. fiquei. Só que isso, o doutor Estácio entrou com um processo. Ganharam. Ganhamos. Dá licença? Eu vou contar aqui para o meu telespectador. Minha amiga, dona de casa, eu sei que a senhora está perguntando, Paulinho, ganharam quanto? Dinheirinho, não tem dinheiro que pague. Tem dinheiro que paga isso? Não, fala a verdade, tem dinheiro que paga? Não, Tem? não. Não Porque tem. eu sou analfabeta até hoje. Ela falou para mim aqui agora, não tem dinheiro que pague porque eu sou analfabeta até hoje. Não aprendeu ainda a ler e escrever. Não. Eu tenho dificuldade. E não tem dinheiro que pague isso. Não. E ela era professora do EJA, ela podia ter me ensinado em Ela casa. era professora? Aposentada. A senhora que te comprou? Isso. E não te ensinou? Não, porque ela falou... Porque ela não queria que você aprendesse. Ela falou que empregada não precisava. Não é isso, é que você ia desenvolver o seu intelecto e você ia cobrar os seus direitos. Porque é assim que funciona até hoje. As pessoas querem nos emborrecer para que não tenhamos a ideia do nosso direito e não possamos cobrar. É óbvio. Eu aprendi isso faz tempo. Desde o tempo que você era filha da Dona Felicidade. Eu aprendi. Mas eu falei que ia contar e não contei. Eu posso contar ou o senhor conta, doutor Estácio? Pode contar, Paulinho. Eu estou Não, aqui. eu vou fazer questão que o senhor conte. O senhor é o homem dos números. Quanto foi a vitória da ação movida pela Solange? Bom, tenho que falar que na primeira instância, com todo respeito ao julgador e a sentença, na primeira instância não foi um valor que nós achávamos que era o Justo. que ela mereceria. Por quê? Não tem tabela, né, Paulinho? A perda de uma infância,
a perda de uma juventude, não tem uma tabela como tem no bar lá, lanche e tal, tantos reais. Então, ela ganhou, na primeira instância, os direitos trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia e reparação por danos morais de R$ 150 mil. Primeira instância. Primeira instância. Mas o importante, não foi reconhecido o trabalho em condições análogas a de escravo. Não foi. E isso, para ela, Paulinho, valia mais do que o dinheiro. Muito mais. Sempre ela me perguntou, eu quero fazer justiça, eu quero ver se eu tenho direitos mesmo neste país. Então, nós, como advogados, falamos, Solange, o valor não foi alto e o principal que você mais queria, não foi reconhecido esses anos como um trabalho análogo de escravo. Vamos recorrer? Por esse motivo, Paulinho, ela falou, vamos recorrer, doutor. E aí recorremos. Fomos ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, pedindo o reconhecimento do trabalho análogo a de escravo por tudo que você contou aqui, não é? Com provas nos autos, com testemunhas, com documentos e pedindo a elevação do valor pelo dano moral. E também para que não houvesse a prescrição. Qual prescrição? Desde quando ela começou a trabalhar, deveriam ser pagos todos os direitos trabalhistas, não apenas nos últimos 5 anos. E assim, no tribunal, com 3 juízes, foi reformada aquela sentença da primeira instância. Lá no tribunal, Paulinho, foi reconhecido o trabalho análogo a de escravo, por tudo que estava descrito e provado nos autos, foi reconhecido o afastamento da prescrição, então ela ganhou todos os direitos desde quando ela começou a trabalhar, e também foi elevado o valor a R$1 milhão como uma reparação pelos danos morais por todos esses anos que ela lá passou. Tá milionária, hein? 1 milhão. Mas ainda não pegou o dinheiro. Não, nem R$1. Mas vai receber. Pois é uma outra parte do processo, estamos executando, porque espontaneamente a família ainda não pagou, não se dignou de fazer um acordo ainda, pelo menos. Então nós estamos se utilizando das armas, das ferramentas eletrônicas da lei no processo para tentar bloquear bens da família. Porém, ainda a luta continua para fazer realidade, fazer justiça com a entrega do dinheiro. Ainda vai muito tempo, doutor, pela sua experiência? Eu acredito que, com a resistência da família, a gente só podendo se utilizar das ferramentas da lei, pode demorar ainda mais 1, 2 anos. O que a gente não espera, né, Solange? Mas, com certeza. como neste país nós temos que se utilizar somente daquilo que está na lei, então, pelo procedimento, acredito ainda que em torno de 1 a 2 anos, Paulinho. Esse doutor Estácio é bom, né? É, Ele é muito competente, né? Você descobriu ele através do rádio. Do rádio. Estava na mochila. É. Que coisa impressionante, não, Luciana? Ela estava com a mochila e o radinho ligado. Você estava ligado no meu programa? Tá. Por uma coincidência. Eu escuto você há muito tempo. Já. Ah, você já escutava? Muitos anos. Eu ficava trancada lá, era... Ah, você minha ficava companhia. trancada? Ah, entendi. Quer dizer que você ficava trancada, mas ouvia. Poxa, Ah, você viu como é que o rádio é companheiro. pô, O rádio é isso tudo. nem imagina o quanto. Agora a televisão, essa que a gente faz, a Rede Mais Família, sempre pertinho de você, sempre mais pertinho de você, ela se presta a ser uma TV companheira, amiga, da família, falando de coisas boas e coisas da família. Por isso que o nome desse programa é Show da Saúde. Saúde é tudo isso. Saúde é o que você tem hoje. É, Você conheceu a felicidade? tô conhecendo devagar. Está conhecendo devagar. É, Não era a tua mãe. A felicidade não era. Só o nome que era. só não. A felicidade é diferente. A felicidade você está descobrindo com o teu marido? Eu com a minha filha, Está descobrindo com a tua filha? com o meu cachorro. Você tem um cachorro? Eu tenho o Francisco, meu amigo. Ah, o Francisco! Vai ver que o apelido dele é Chico. É Chico. Chico! O Chico é bom cachorro. Hoje, meu melhor companheiro. É? Hoje, Então a felicidade você está descobrindo agora. tô. Ela é bonita? Linda, maravilhosa. Diga assim. A liberdade não tem preço. Vem cá sim, vem aqui comigo, vem cá. Ela está descobrindo a felicidade. Ela achou que fosse a mãe dela. Então olha para aquela câmera ali
E diga para aquela senhora que está em casa, para o senhor que está em casa, como é que é a felicidade? A felicidade não tem preço, não tem valor, não tem nada. Não tem dinheiro que pague a liberdade. Não tem. A liberdade é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Não existe. Ser livre. Ser livre. Abriram a gaiola, abriram. Você soube voar no primeiro dia? Primeiro dia eu chorei bastante. Chorou bastante. Foram 30 anos, né? Bateu. Quando você estava lá na rua, lá fora, você teve vontade de voltar? Você falou, o quê? Estou arrependida, vou voltar. Não, Bateu? Não, voltar não, mas eu chorei bastante. Chorou bastante. A felicidade é a liberdade. É liberdade. Ser livre. Ser livre. Cássio, vem cá. Fica aqui do lado do meu querido doutor Estácio. Doutor Estácio, o senhor é um grande advogado trabalhista. Essa é uma das vitórias que a gente pode chamar de vitória icônica. Verdade. Isso vai entrar para a história da advocacia brasileira. Eu quero dizer que realmente esta pequena pessoa aqui que hoje voltando à sociedade, sorrindo, vivendo, né? Ela foi um exemplo para o Brasil. Foi Porque mesmo. a gente ouvia escravidão, a tal da escravidão moderna, como você disse, que não tem mais correntes, né? Uhum. Agora tem prisão por dívidas, prisão por não conseguir voltar para casa, por apreensão do documento. E foi isso que aconteceu com ela. E a partir dela, Paulinho, isso se espalhou por toda a justiça. Hoje todo mundo discute. Foi notícia do Tribunal Superior do Trabalho no site oficial do Tribunal Superior. caso dela. O caso dela. Sem falar das outras mídias que também espelharam. Quem quiser falar com o senhor, o doutor Estácio, Sim. eu vou pedir à nossa produção que coloque, por favor, um contato do senhor, porque muita gente, de repente, quer falar, tratar o assunto. Da forma como o senhor deu a mão para ajudar a minha querida Solange, o senhor pode dar a mão, estender a mão para ajudar tantas outras pessoas. Claro, é um problema, né, que para tirar dúvidas, inclusive, a gente sempre está à disposição, porque é um caso muito emblemático, é um caso que envolve muita dor, né, Paulinho? Olha lá, essa informação direitinho, está lá no vídeo, né? Tá certinho? É. É isso aí, Doutor perfeito. Estácio, conversa com ele, entra em contato. Ele é um grande advogado trabalhista. Luciano, eu e você temos que aplaudir esses dois aqui, né, Luciano? Ok. Parabéns a vocês. Né? Que história. Agora você vai conhecer a dona Felicidade. Com a tua certeza. filha, com o teu marido e com o Chico, teu cachorro. Com certeza. Tá? E o doutor Estácio. Foi um muito prazer. obrigado. Eu quem Por ser agradeço. esse profissional sério, né, Luciano? Obrigado. Que todos nós precisamos. Prazer, Luciano. Obrigado. Luciano também é um profissional sério. Ele representa essa empresa chamada Pilonmed, Bacana. que patrocina esse programa com seriedade. E é um produto muito sério, viu, Solange? Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um.